Supremo Tribunal Federal enfraquece os tribunais de contas e decreta a morte da lei da ficha limpa. Na minha opinião, essa palavra morte, apesar de ser forte, ela é válida. Porque agora eu acho que o Supremo Tribunal Federal acabou de decretar a legalidade da corrupção no Brasil. Com argumentos muito frágeis, eles simplesmente tiram a competência do Tribunal de Contas, que foi criado justamente para isso, para julgar as contas. O tribunal é de contas. Foi criado com essa finalidade e coloca a responsabilidade pela aprovação ou não das contas do prefeito na Câmara dos Vereadores. A consequência direta disso eu vou mostrar para você. Normalmente, os investigados por corrupção envolvem aqui prefeito e vereador. O prefeito não vai trabalhar sozinho, ele trabalha com os vereadores. Aí vem o Tribunal de Contas e analisa a conta de um prefeito e reprova. E aí isso vai para votação na Câmara dos Vereadores. O que você acha que vai acontecer? Você acha que os vereadores, eu não sabia que ele tinha roubado não, foi sem querer. Não. Se eles estão também envolvidos no processo. Nesse vídeo a gente vai entender mais sobre a lei da ficha limpa e vamos detalhar, vamos fazer uma cobertura mais completa, porque como o próprio fundamento aqui do canal Notícias Comentadas, a gente sempre fala uma notícia dentro de um contexto. Então vamos entender agora um pouco da história da lei da ficha limpa, o que as pessoas, os ministros do tribunal falaram a respeito dessa, quais os argumentos que eles usaram, principalmente o Gilmar Mendes, que falou uma grande besteira aí na mídia, né? O que ele está envolvido, vamos entender o que originou a lei da ficha limpa e também a consequência direta da lei da ficha limpa agora para as eleições municipais aí no Brasil. A segunda notícia ela vem aqui, olha, confirmando essa primeira, a lei da ficha limpa é tão mal feita que parece ter sido feita por bêbados, diz Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes já era contra a criação da lei da ficha limpa, quando ela foi sancionada aí em 2010 pelo presidente Lula. Então o Gilmar Mendes já se mostrava contra. Parece que o Gilmar Mendes tem algum problema com controle de corrupção. Ele sempre tem algo contra mecanismos e sistemas que vão investigar contra a corrupção. Essa lei foi tão mal feita, eu já disse no plenário, sem querer ofender ninguém, mas já ofendendo, a lei parece que foi feita por bêbados. Essa é a afirmação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que é conhecido também como o ministro de toga e o ministro do PSDB. Né? Aqui ele fala isso, você vai poder ler, eu vou deixar o link aqui para que você leia essa notícia completa. Confirmando isso aqui, lei da ficha limpa parece ter sido feita por bêbados. Aqui o jornal da PAN, Jovem Pan, ele comenta essa notícia. Engraçado que a Jovem Pan é tão conhecida por fazer críticas e coisas à política, ela comenta essa notícia aqui simplesmente comentando sem fazer análise nenhuma das consequências que isso tem para o Brasil. Papel interessante aí. A outra notícia diz aqui, Gilmar Mendes diz que a lei da ficha limpa parece ter sido feita por bêbados. Então a notícia é verdadeira, ele realmente falou isso. Né? E como é que eu falei para você, o prefeito normalmente faz corrupção junto com os vereadores. E aí a notícia, a opinião de outras pessoas diz o seguinte, decisão do Supremo Tribunal Federal inviabiliza ficha limpa e beneficia candidatos com contas rejeitadas. Esse juiz aqui é o juiz que é o idealizador da ficha limpa, é o Marlon Reis. E ele falou isso. Decisão do Supremo Tribunal, referendada na última quarta-feira, dia 10, libera a candidatura de ao menos 80% dos políticos inelegíveis pela lei da ficha limpa a concorrer nas eleições de 2016, desse ano já. Em julgamento conjunto de 2 recursos extraordinários, ministros entenderam que é exclusividade da Câmara Municipal a competência para julgar as contas de governo e da gestão de prefeitos. De acordo com a deliberação do plenário, cabe aos tribunais de contas apenas auxiliar o Poder Legislativo Municipal, emitindo parecer prévio e opinativo, mas que poderá ser derrubado por decisão de 2/3 dos vereadores. Essa aqui é a opinião do juiz Marlon Reis, e a gente vai entender o seguinte. O que faz, afinal de contas, o Tribunal de Contas? Qual a competência? O principal argumento utilizado aqui pelo Gilmar Mendes, entre outros, é dizer que o Tribunal de Contas não tem competência para isso. Ele fala aqui, ó, no caso específico, ninguém sabe se as contas de gestão ou de governo. No fundo, é rejeição de contas. É uma lei tão casuística que queria pegar quem tivesse renunciado, afirmou o ministro. Ele diz que não é competência do Tribunal de Contas analisar isso. E daí a gente vai ver aqui o que é
a função, para que foi criado o Tribunal de Contas. Aqui é um jornal de direito, né, o seu portal jurídico na internet. É um portal específico, especializado em direito, que diz o seguinte: Tribunal de Contas, história, principais características e importância na proteção do patrimônio público brasileiro. Ele diz aqui, olha, no resumo, no Brasil, no ano de 1680, foram criadas as juntas das fazendas das capitanias e a junta da fazenda do Rio de Janeiro para o controle de finanças públicas. Foi criado exclusivamente para o controle de finanças públicas. Essas juntas foram tais instituições que deram origem ao que hoje conhecemos como tribunais de contas. O presente artigo retrata a história, principais características e importância do Tribunal de Contas na proteção do patrimônio público brasileiro. Então tem aqui considerações históricas, composição dos tribunais de contas, de quem é composto, principais funções e competências do Tribunal de Contas. Os tribunais de contas têm como função essencial realizar a fiscalização contábil, exatamente isso, contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes federativos, da administração pública direta e indireta. As empresas públicas e sociedades de economia mista também estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas. Então, ele foi criado com essa finalidade, para fazer a fiscalização contábil. Como é que agora o Supremo Tribunal Federal resolve dizer que ele não tem essa função e quem tem essa função são os vereadores, que não são qualificados para isso, não tem formação contábil. Já no Tribunal de Contas, quem vai analisar é um pessoal técnico, altamente qualificado. Né? São pessoas realmente qualificadas para aquilo, que foram, digamos assim, os melhores profissionais que são nomeados para fazer essa avaliação. Aí você entrega isso, essa responsabilidade de fiscalizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, para um vereador que muitas vezes nem sequer, alguns são suspeitos até de serem analfabetos. Você tira a competência do Tribunal de Contas e entrega para políticos altamente comprometidos com o sistema político. Ele já entra lá devendo, a gente sabe disso, que não tem dinheiro para pagar a campanha, aí pega de empresa, a empresa vai cobrar dele, não, ele chega todo errado. Então o vereador não tem base nenhuma. Se tem alguém que não tem como julgar uma questão contábil de um prefeito, de um gestor, são os vereadores. Ele não tem formação contábil. Como é que ele, sem formação contábil, sem formação financeira, e às vezes sem formação nenhuma, como é que ele vai julgar a contabilidade de uma prefeitura? É por isso que o artigo diz lá a morte da lei da ficha limpa, porque você tira a competência do Tribunal de Contas, que foi criado para isso, para colocar na mão de pessoas que não têm nem noção de como isso funciona. Eu não estou exagerando. Isso é muito sério, muito sério. A função aqui também do Tribunal de Contas, eu vi também em outro site especializado, que é aqui o JUS, acho que muita gente conhece o JUS, que ele está explicando aqui de uma maneira mais, digamos assim, uma linguagem mais jurídica, quais são as funções mais exatas dos tribunais de contas, e você vai chegar à mesma conclusão. É gente especializada para fazer essa análise. Continuando aqui, eu vou indicar esse documentário criado aqui pelo Ficha Limpa, uma história de combate à corrupção. É a história da criação da Ficha Limpa, né, da lei da Ficha Limpa. Como começou, o que deu origem, né, e aí você vai entender melhor. É um vídeo de 30 minutos, mas, pessoal, vale a pena, principalmente se você vê aí que estamos nos aproximando das eleições, e é muito importante você, de fato, saber como isso funciona no Brasil. Um outro vídeo que eu vou indicar para vocês é esse aqui. Lei da Ficha Limpa esculachada no Supremo Tribunal Federal. As pessoas que defenderam isso aqui, como o próprio Lewandowski, que ele defendeu a anulação dessa lei, praticamente a morte da lei. Ele diz que o prefeito contrata um contador lá na Amazônia, que daí o contador tem que andar 1000 quilômetros porque presta serviço a 2 cidades, e daí o prefeito não sabe o que está fazendo, e tadinho do prefeito, reprovou, mas não sabia. É mais ou menos isso que o Lewandowski fala. E a gente pensa assim, poxa, ele vai tirar o exemplo lá do Amazonas, de uma cidade, quem sabe, um caso entre 5.600 casos. Quem sabe até existe esse caso que ele falou. Mas ele tira um e faz valer para todo o Brasil que não tem essa situação, que não se caracteriza dessa forma. Além disso, caso é assim mesmo, caso seja assim mesmo, então beleza, então está liberado, pode esculachar mesmo com as contas públicas, porque afinal de contas não tem como controlar, né?
Então, para que criar o Tribunal de Contas? Elimina logo o Tribunal de Contas. Já que é impossível, porque tadinho do prefeito. É praticamente dizer o seguinte: ele está roubando, mas tadinho, ele não sabia que ele está roubando. É por isso que pode roubar. Porque ele não sabia. Ah, foi sem querer, o dinheiro caiu aqui na minha bolsa. Foi sem querer, caiu na minha cueca o dinheiro. Foi sem querer. É basicamente isso que o Lewandowski está defendendo. É lógico que isso encontrou também eco aí na voz do Gilmar Mendes, que desde cedo tem uma certa queda aí para destruir mecanismos de combate à corrupção. E a gente sabe o seguinte, pessoal: não existe, no combate à corrupção, não existe salvador da pátria. Ninguém faz nada sozinho. O que você pode mudar é o sistema. Como o próprio delegado do Ministério Público lá, o que você muda é o sistema. O link dessa entrevista, é claro que eu vou deixar aqui também para vocês, que é essa aqui, ó. Jô entrevista o procurador da República Deltan Dallagnol, sei lá, um nome estranho, que é esse camarada aqui, que é bastante conhecido, né, e é muito interessante também você ver essa entrevista. Ele fala: não é possível, não tem salvador da pátria. O que você pode, para fazer combate à corrupção de fato, você tem que mudar o sistema. A lei da ficha limpa foi um avanço nessa mudança de sistema, porque se o cara já cometeu um erro, digamos, roubou, vamos falar claro logo, roubou e daí se atrapalhou na hora de declarar as contas lá, não conseguiu explicar, aí vai lá o tribunal, julga as contas dele e reprova. Aí o cara fica proibido de se candidatar, porque fez cagada. Mesmo que seja no interior do Amazonas, não pode fazer cagada, não é porque está lá no interior do Amazonas, interior do Pará, do Sertão, sei lá de onde, que está liberado para fazer cagada. Pensamento mais ridículo esse do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer que o cara está lá no meio do sertão, aí está liberado para fazer cagada porque está no meio do sertão? Que história mais maluca. Não é culpa dele? É lógico que é culpa dele, ele precisa ser responsabilizado por isso. Alguém tem que ser responsabilizado, e é o gestor público. Ele não pode contratar, como o cara lá, o Lewandowski falou, que às vezes o contador, nem contador é técnico. Então que se crie uma lei para que o contador da prefeitura seja sempre alguém formado, alguém com nível superior. Agora não se pode dizer que não, que o contador também não sabia, que ele não tem formação para isso. Na verdade ele é dentista e aí está fazendo o papel de contador. Então não é culpa dele que eles roubaram. Coisa mais maluca, minha gente, mais maluco, que tem consequência muito grave para o Brasil. Se você quer entender mais sobre a lei da ficha limpa, eu vou colocar aqui também o link para vocês. É a lei complementar número 135, de 4 de junho de 2010. Eu falei no início do vídeo que ela tinha sido assinada pelo presidente Lula, e está aqui, ó, na lei. Ela diz aqui: Luiz Inácio Lula foi quem assinou a lei em 2010. Ainda não tinha saído. Tá? Então, outra coisa aqui, fim da novela. O cara falou lá no início que a lei da ficha limpa era inconstitucional. E aqui temos um artigo de 2012 dos constitucionalistas que fala que o Supremo Tribunal Federal, olha, 1 ano e 8 meses após a publicação no Diário Oficial da lei complementar, a denominada lei da ficha limpa, finalmente o Supremo Tribunal Federal conseguiu decidir sobre sua constitucionalidade. Acabou a novela da ficha limpa, título do texto, e onde consta sintética narrativa da batalha judicial que enfrentou o Supremo Tribunal Federal até o reinício do julgamento encerrado dia 12 de fevereiro. Apesar do conteúdo da lei de ficha limpa já ter sido objeto de análise do plenário do Supremo Tribunal Federal em recurso decorrente de 2010, nessas oportunidades não se enfrentou constitucionalidade de todas as novas causas de ilegitimidade. Ou seja, aqui ela foi declarada constitucional após um longo prazo de avaliação do Supremo Tribunal Federal. E agora, de repente, o Supremo muda de ideia. Quer dizer, a lei não mudou. A lei é a mesma. Não mudou nada. Porque antes o Supremo achava que sim, era constitucional, e agora, de repente, no ano de eleição, ele muda de opinião e diz não, quem vai julgar agora, ela continua sendo constitucional, mas quem vai julgar não é o Tribunal de Contas, que foi criado para isso. E sim os vereadores, que não têm nem noção nenhuma. Quer dizer, eu queria ver o Lewandowski e o pessoal aqui falando da competência, da qualificação média dos vereadores do Brasil e ver a competência contábil desses vereadores. Ele falou da inocência dos prefeitos que estão lá na Amazônia.
mas ele não falou da competência dos vereadores. Quer dizer, ele tira a competência de um órgão especializado para botar na mão de gente que não entende. Tá? A lei da ficha limpa, mais precisamente, que ficou vulgar no Brasil, principalmente no meio político, ela aqui está falando um pouco da história dela. Né? O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 5 de maio de 2010 e aprovado no Senado Federal 19 de maio de 2010. Ela teve um longo processo. A origem começa com a campanha combatendo a corrupção eleitoral em fevereiro de 1997 pela Comissão Brasileira de Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Esse projeto deu continuidade à campanha da Fraternidade em 96, cujo tema foi Fraternidade Política. Foi entregue ao Congresso em 24 de setembro de 2009, com 85% das assinaturas colhidas nas paróquias e dioceses. Canção não, consultado, E foi aprovada após uma campanha nacional, pela sua aprovação, a campanha Ficha Limpa, liderada pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. O movimento trabalhou mais de um ano para coletar 1.300.000 assinaturas, 1% do eleitorado nacional, nos 26 estados da federação e no Distrito Federal. Essa é a campanha. Na verdade, foi todo o movimento que foi criado aí para dar origem a essa lei da ficha limpa. Bom, aqui tem mais uma informação interessante. Foi originado de um projeto de lei de iniciativa popular idealizada pelo juiz Marlon Reis, entre outros os juristas, que reuniu cerca de 1.600.000 assinaturas com o objetivo de aumentar a idoneidade dos candidatos. O Marlon Reis, para quem não conhece, está aqui um pouco da história dele. Ele é do Maranhão e é conhecido pela defesa da lei da ficha limpa. Eu acho assim, pessoal, se tem algum problema na lei da ficha limpa, então que isso seja melhorado. Mas a competência de julgar não pode ser tirada do Tribunal de Contas, porque ele foi criado para isso. O Marlon Reis, ele publicou um livro, que eu vou fazer uma propaganda gratuita aqui para o juiz Marlon Reis, que eu acho que ele fez um grande trabalho com essa lei da ficha limpa, que é o livro O Nobre Deputado. Aqui nesse livro, ele explica como nasce, daqui no livro mesmo está dizendo, como nasce, cresce e se perpetua um corrupto na política brasileira. Marlon Reis, com certeza vale a pena. Estou fazendo propaganda aqui para o Saraiva também, tudo gratuito, não estou ganhando nada com isso. Mas é porque eu acredito nesse livro, nas informações que estão aqui. Para você ter um resumo antes de comprar, tem aqui uma reportagem aqui do Fantástico, que é muito boa, de 2014, junho de 2014. Aqui foi feita uma reportagem com o próprio Marlon Reis, onde ele explica e o camarada aqui do Fantástico vai provando isso também em casos reais espalhados pelo Brasil. Então é todo um trabalho que está sendo chamado pelo Gilmar Mendes, desonestamente, de bêbado. Praticamente ele chamou o juiz Marlon Reis, praticamente o Gilmar Mendes chamou o juiz Marlon Reis, que faz um excelente trabalho, de bêbado. É um juiz bêbado. A acusação, para mim, foi direta, porque quem fez isso, quem coordenou isso, foi o juiz Marlon Reis, do Maranhão. E daí o Gilmar Mendes está dizendo que essa lei parece que foi feita por bêbados. Quer dizer, o Marlon Reis é o bêbado aqui que ele está se referindo. Lei da ficha limpa perde a força após decisão do Supremo. Isso é a consequência do processo, 11 de agosto de 2016. Na prática, o Supremo tira das mãos dos tribunais de contas a autoridade para aprovar ou rejeitar contas dos prefeitos. A partir de agora, apenas vereadores poderão avaliar as contas dos gestores públicos. E daí tem mais uma notícia aqui, ó, falando sobre isso. Lei da ficha limpa está ameaçada. Aí, novamente, ele fala essa mesma coisa, né? A lei da ficha sofre o maior bombardeio desde que foi editada em 2010. E a notícia basicamente se repete. Tem uma coisa bastante crítica aqui, pessoal, que é o seguinte. Voltando aqui a essa notícia. Lei da ficha limpa perde força. A partir de agora, apenas vereadores poderão avaliar. Quer dizer, como é que funciona isso na prática? O Tribunal de Contas Municipal, digamos que ele reprove as contas do prefeito. E daí, somente os vereadores poderão apreciar as despesas, no entanto, agora, né? E o que acontece? Para que isso aconteça, é preciso que os vereadores se reúnam.
Mas o que acontece se os vereadores não se reunirem para discutir essa questão? Aí não acontece mais nada. A morte da ficha limpa foi decretada. Porque basta que os vereadores não se reúnam. Não tem nada que obrigue os vereadores a se reunirem. Então eles tiraram a competência do Tribunal de Contas, mas deixaram totalmente aberto, deixaram uma casa da mãe Joana lá na Câmara dos Vereadores totalmente aberto para os vereadores fazerem o que quiser. Agora basta que eles não cheguem lá. O que você acha que vai acontecer? Sinceramente, o que você acha que vai acontecer, ou que já está acontecendo no Brasil a partir de agora? Vou já mostrar para vocês o que está acontecendo. Antes disso, é interessante saber como cada ministro votou. E olha, a favor do julgamento feito pelos tribunais de contas, o relator Roberto Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux e Dias Toffoli. A favor do julgamento pelo legislativo, que foram esses que agora que mataram a lei da ficha limpa, o Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, claro, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Marco Aurélio e Celso Melo. Estranhamente, esse grupo de juízes, eles pertencem a blocos, né? É interessante ver quem foi indicado por quem. Nosso alvo aqui agora vai ser um dos mais escandalosos, novamente aqui, o Gilmar Mendes. A gente vai entender o que pode ter motivado a votação do Gilmar Mendes. Depois, com mais tempo, a gente faz isso também com outros ministros. Mas vamos dar uma olhada aqui no histórico. Aqui, olha, ficha limpa veta mais PSDB e PMDB. Isso aqui foi uma consequência da aplicação da lei da ficha limpa. Vou até aumentar aqui um pouco. Os tribunais regionais eleitorais barraram 317 políticos que disputam as prefeituras com base na lei da ficha limpa, segundo o levantamento feito pela Folha em 26 estados. Entre os mais conhecidos estão o ex-presidente da Câmara, Severino Cavalcante, e a ex-governadora Rosinha Mateus. O PSDB possui até agora o maior número de candidatos com ficha suja. É claro que isso daqui não é dado muita relevância no jornal como a Folha de São Paulo. Mas aí você vem aqui, você coloca aqui no Google partidos mais corruptos. Eu não quis escolher um site ou outro, porque aí depois vai ter gente, não, é porque não sei o que, vai dizer que vai escolher. Não, vocês vão vir aqui, vão abrir qualquer um desses arquivos, vocês vão ver o seguinte, olha, PSDB, o campeão nacional de barrado na ficha limpa. Tem esse outro aqui, vamos ver, aqui, ó. O PT, que é acusado de corrupção, ele aparece aqui em 9º lugar. Antes dele tem o Democratas, o primeiro, depois vem o PMDB, o PSDB, PP, o PTB, Partido Democrata Trabalhista, PDT, Partido da República, o PR, enfim, todos esses partidos aqui. O PT aparece aqui em 9º, que é muitas vezes alvo, é associado à corrupção. Você vai ver outro aqui, olha, é o campeão barrado na lei da ficha limpa. O PSDB aqui ganhou disparado aqui. O PT aparece aqui com 18 barrados e o PSDB com 56. Ou seja, o que aconteceu? São prefeitos que fizeram uma gestão tão irresponsável, que tiveram suas contas reprovadas pelos tribunais de contas e foram impedidos de se candidatar novamente a prefeito por um período de 8 anos. É isso que significa isso aqui. É corrupção praticada por esses políticos. Para você ver, a gente também comentou aqui algumas coisas, né, do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, ele tem uma tendência, um comportamento muito forte de ser contra um determinado grupo, que no caso aqui é a esquerda, representada pelo PT, e ser a favor de um outro grupo, que é o PMDB e o PSDB. Eu vou deixar aqui essa lista daqui do próprio canal Notícias Comentadas para você analisar alguns desses casos. A estranha relação de Gilmar Mendes e Aécio Neves, tensão entre o Rodrigo Janot e Gilmar Mendes devido ao pedido de prisão da cúpula do PMDB, foi quando o Janot pediu a prisão da cúpula do PMDB, o Gilmar Mendes ficou chateado, ficou com raivinha. Aí o Gilmar Mendes pede a cassação do PT, mas não pede de outro partido. Nunca viu nada demais na fala de Romero Jucá, diferente da fala do Delcídio Amaral. Enfim, tem uma série de notícias aqui que mostram um pouco do comportamento do Gilmar Mendes. Isso aqui também é história, né? E daí você vê, digite também no Google, digite assim, ó, Gilmar Mendes, PSDB. Aí você vai ver, por que Gilmar Mendes não conhece o esquema do Aécio? Você vai ver um monte de sites publicando coisas que sempre quando tem uma ligação, né, do Gilmar Mendes com o PSDB, sempre é favorecendo o Aécio Neves ou o PSDB de um modo geral. E isso parece ser um pouco estranho. Por que isso seria assim? Aqui nós vamos pegar o Gilmar Mendes só como exemplo, tá, pessoal? A gente pode pegar cada um dos ministros e fazer, eu acho que deve até fazer essa análise.
Aí você vem aqui no histórico do camarada. Pega aqui o Gilmar Mendes, mesmo aqui no Wikipedia não vai estar nada de errado. Ele foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal pelo Fernando Henrique Cardoso, que é justamente do PSDB. Então ele tem uma dívida, digamos assim, uma dívida moral com o PSDB. É por isso que você nunca vai ver o Gilmar Mendes fazendo nada contra o PSDB no Brasil. A partir disso, a carreira dele aqui, né, aliás, até antes disso também, mas ele tem essa ligação. Por que você acha que o Fernando Henrique... olhei, não conhecia Gilmar Mendes, aí vou indicar ele. Não, não é isso. Tem toda uma relação interpessoal aí, uma troca de favores. E o que tudo indica, essa troca de favores é demonstrada aí pelo Gilmar Mendes ao longo de sua carreira, quando a gente analisa aqui. Aqui, olha, aqui foi quando ele foi em um jantar com José Serra e o Aécio. Foi num jantar. Né? E a outra coisa bem interessante, né, essa ligação do PSDB, mas olha aqui, Gilmar Mendes, Reale, Júnior e Bicudo atuaram na ação de Collor. Foram eles que defenderam. O Gilmar Mendes defende o presidente contra um impeachment, com Miguel Reale Júnior cotado para auxiliar. Ainda por cima, usa um parecer de Ives para sustentar o ponto de vista. Foi o Gilmar Mendes que defendeu, junto com o Bicudo, aqui, o autor do impeachment, da Dilma, que defenderam o Fernando Collor do processo de corrupção. Quer dizer, na opinião deles, o Collor era inocente. Tá? E não só isso, não só na opinião. Eles defenderam o Collor publicamente, foram advogados do Collor, então defenderam ele nesse processo. Então essa é um pouco da ligação do Gilmar Mendes. Mas e agora, pessoal? O que acontece com a morte da lei da ficha limpa? Acontece isso aqui, ó. O tribunal entrega à justiça uma lista de 6.901 gestores com contas irregulares. Se tem conta irregular, e olha, não tem 6.901 gestor, prefeito no Amazonas. É bem menos que isso. Isso aqui é de todo o Brasil. Dizer que só no Amazonas ocorre corrupção por incompetência é mentira. Isso é em todo o Brasil. A lista inicial tinha 6.738 gestores, mas cresceu nos últimos 2 meses. O Supremo Tribunal decidiu que inelegibilidade do prefeito agora depende de vereadores que também estão encrencados em corrupção. Era para o Supremo ter feito uma lei da ficha limpa que valesse também para os vereadores e não tirar a competência do Tribunal de Contas. Mas qual a consequência disso agora? Agora vocês vão ter notícia como essa. Olha, a notícia aqui foi do dia 10 de agosto. Né, aqui, ó, 10 de agosto, vamos voltar, 15 de agosto, foi quando o Supremo Tribunal decidiu, então, matar a lei da ficha limpa. E aí você vê aqui, ó, aqui TCE, você vai ver bem aqui. Essa foi a notícia. Dia 17 de agosto, uma semana depois. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco tira da lista de fichas sujas nome de prefeitos e ex-prefeitos. O tribunal também anunciou que suspendeu o julgamento de gestores. Medida anunciada nessa quadra foi motivada por decisão do Supremo. Quer dizer, os corruptos estão sendo tirados das fichas de lei da ficha suja para poder concorrer à prefeitura. O que acontece mais? Vereadores aprovam contas de prefeitos rejeitadas pelo TCE, Tribunal de Contas. Notícia também do dia 17 de agosto. Tá? Isso aqui foi publicado então no jornal aqui, no UOL. Tá? Então, vereadores aprovam a conta de prefeito, que já haviam sido, quer dizer, o tribunal que é especializado nisso reprovou. Aí foi o vereador disse, não, está aprovado, está limpo. Por que você acha que acontece isso? Tribunal de Contas chama de retrocesso decisão do Supremo sobre julgamento de contas de prefeitos. Isso é lógico, né? O blog do Jamildo que está falando isso. A outra coisa, TSE remove 243 prefeitos e ex-prefeitos da lista de ficha suja. Ou seja, esse pessoal agora está liberado para disputar a eleição. Todos os fichas sujas estão liberados aqui, ó, 243 estão liberados agora para fazer corrupção novamente no Brasil, porque foram liberados aí pelo Supremo. E aí, para finalizar, tudo liberado, fim da lei da ficha limpa aqui por José Carlos de Sá. Ele publicou um parágrafo aqui que eu vou ler aqui só para finalizar esse vídeo. Acompanhando o desempenho das câmaras de Rondônia e de outros estados, entendo que isso significa dizer que a porteira foi aberta e que está tudo liberado. Pedindo perdão a Deus,
ouso fazer uma paródia com uma das mais famosas parábolas de Jesus Cristo. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que uma Câmara Municipal rejeitar as contas de um prefeito e torná-lo inelegível. Para que isso aconteça é porque nada aconteceu antes, o que é muito, mas muito difícil. Infelizmente é isso. E aqui eu finalizo o vídeo. Infelizmente foi um pouco grande. Peço que vocês compartilhem esses vídeos nas redes sociais. Isso é um problema gravíssimo e nós vamos ter que lutar para reverter esse quadro e sensibilizar o Supremo Tribunal Federal para reverter, porque isso é um grande retrocesso no combate à corrupção. Foi só, sinceramente, o Temer entra na presidência e começam a acontecer coisas desse tipo. Então, é isso aí, meu povo. Vamos lutar por um Brasil melhor e temos que mudar o nosso sistema. Um grande abraço e até o próximo vídeo.